aí, galera do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o segundo ano e o conteúdo Anatomia Vegetal, aula 1. Meus amores, agora a gente vai entrar na parte dos órgãos. A gente viu os tecidos, a gente viu as classificações e agora vamos ver os órgãos. Aí tu me pergunta assim, Ana Lia, o que é o órgão da planta? Nada mais que raiz, caule, folhas, frutos, flores, isso são os caules. E a gente vai ver agora os tipos de caule, os tipos de folha e tudo mais. Então vamos que vamos comigo, é muito tranquilinho, é bastante nomezinho, porque existe uma grande diversidade, principalmente nas plantas angiospermas, de tipo de caule, de tipo de raiz, tá? Então, vamos que vamos. Ó, existem, meus amores, que a gente considera os órgãos vegetativos e os órgãos reprodutivos. Os vegetativos são aqueles que têm várias funções, né, na planta, mas não a reprodução, que são a raiz, o caule e as folhas. Bem simples, e nessas aulas aqui a gente vai ver os tipos de raiz, os tipos de caule, os tipos de folhas, tá? Enquanto que os reprodutivos são as flores, que são os órgãos sexuais, os frutos, que a gente já viu que no caso das angiospermas, os frutos nada mais são do que o ovário da flor que foi fecundada e que vai guardar ali a semente, que tem o embrião, e as sementes propriamente dita. Então significa que é bastante coisinha, porque tem que saber as diferenças entre todas essas estruturas nas plantas, por isso que acaba sendo uma matériazinha bastante extensa. Aí ele tá falando basicamente a função de cada um desses órgãos, né? Que é bem simples: raiz, responsável pela fixação, pela absorção e pela sustentação. A gente vai ver que muitas vezes essas grandes árvores, na verdade, todas elas, que tem uma copa gigante, aí tem um caule fininho, mas a raiz ela vai ter que ser bastante larga, digamos assim, estendida pelo solo, mais ou menos na mesma largura que tem a copa, para ali manter fisicamente estruturada a planta. O caule vai ter a função de transporte, né, principalmente das seivas, da raiz até as folhas e das folhas até a raiz, mas também vai ter a função de dar suporte, né, de sustentar a copa. E as folhas que vão participar do processo fotossintetizante, ou seja, vão ter a manutenção da vida. Toda plantinha, ela vai ter que ter a parte verde foliar, e muitas delas também, o próprio caule vai ter a pigmentação com a clorofila e, portanto, o caule também pode desenvolver a função de fotossíntese. E as flores, que a gente já sabe que são os órgãos de reprodução dos vegetais. Agora a gente já vai vir aqui nos tipos de raiz. Então o título desse vídeo também pode ser tipo de raiz, porque a gente já, né, um videozinho só para introdução é muito pouco, a gente já vai juntar tudo. Os tipos de raiz, meus amorezinhos, eles são, primeiro, desculpa, antes dos tipos de raiz, as funções da raiz. Então ele é um órgão vegetativo aclorofilado, ou seja, se tu desenterra uma plantinha, vai fazer um transplante, né, vegetal, a gente consegue observar essa falta de cor, ela é branca, ela é às vezes até quase transparente, porque ela não vai estar exposta à luz solar, ela não vai ter a função de fotossíntese, né? E outra coisa importante são esses terminhos aqui, ó, apresentam geotropismo. O que é tropismo? Movimento. Então, geotropismo significa movimento em direção à terra. Geo é terra, né? Então, geotropismo positivo significa que a raiz vai crescer em direção à terra, para baixo, e ela vai ter fototropismo, movimento em direção à luz. O fototropismo da raiz é negativo, porque ela está crescendo tipo no sentido contrário ao sentido da luz. Então, as raízes têm geotropismo positivo e fototropismo negativo. Funções da raiz. E hoje eu sempre gravo de noite, que tem pouco movimento, vai ter o carro do ovo, o carro do candidato a vereador, vai ter tudo aqui, criança correndo, mas a gente tá em casa, tá tudo certo. Funções: fixação do vegetal, tá? No substrato local onde ele tá. Absorver a seiva bruta, a gente já viu que seiva bruta é aquela seiva com água e sais minerais. Conduzir a seiva, porque, claro, ela vai ter que absorver e conduzir até o caule. Respiração, exatamente, muitas raízes vão ter a função respiratória, e por isso que é importante que ela não esteja num local totalmente encharcado, tem que ser um solo arejado, e muitas raízes que vivem em lugares, por exemplo, como o mangue, vão ter que encontrar uma forma de se exteriorizar para respirar.
Armazenar substâncias de reserva, muitos legumes que a gente come são raízes, tem armazenamento de carboidratos, por exemplo, e outras substâncias. A sustentação, né, que é fundamental, eu acabei de falar que ela vai sustentar a planta, bate uma ventania e muitas vezes a planta permanece naquele local por conta da sua raiz. E a reprodução vegetativa. O que significa reprodução vegetativa? É o que a gente já viu. Muitas espécies, devido à presença nas raízes de meristemas, que são o que meristemas que a gente já viu, aqueles tecidos de embriológicos, né, de crescimento, a gente sabe que os meristemas principalmente se localizam no ápice das raízes, no ápice dos caules. Então, na pontinha da raiz. Então, quando tem muito meristema, tem tecido embriológico. Tecido embriológico é um tecido que tem capacidade de se transformar em qualquer parte da planta. Então, tem muitas plantas que você pode pegar um pedacinho dessa raiz, plantar em outro lugar e vai surgir uma planta inteira, porque ali tem tecidos embriológicos capazes de transformar em caule, raiz, folhas e tudo mais. Então é muito lindo isso, e aí tu é capaz de fazer clones, tá? Existem muitas outras partes das plantas que, determinadas plantas, se consegue fazer reprodução vegetativa. Aqui a gente tem um exemplo da batata doce, que é uma raiz que armazena substâncias. Lembrando, a batata doce... E Henrique está gritando... A batata doce é um caule subterrâneo. Desculpa. A batata doce é uma raiz tuberosa que vai armazenar substâncias, enquanto que a batata inglesa é um caule subterrâneo. É um caule, a batata inglesa, aquela batata que a gente come batata frita. Uma batata doce é uma raiz, assim como a cenoura, assim como a beterraba, tá? Aí, raiz tuberosa, batata doce, um exemplo. Aí, as partes da raiz, meus amorizinhos. As partes da raiz a gente vai ter aqui, ó, a zona de ramificação, que vai ter a principal função sustentar, porque ela vai se exteriorizar aqui, ó, se alongar para as partes laterais, acompanhando mais ou menos a dimensão lá da copa, das folhas, né? A zona pilífera, que é a real zona que vai acontecer a absorção de água e sais minerais. A zona de crescimento, que é onde tem muito meristema, que faz ela crescer para baixo sempre. E a zona terminal com coifa. Essa zona terminal com coifa, ela é extremamente protegida porque ela está perfurando o solo. E aí ela precisa ter uma proteção para conseguir fazer essa perfuração, ok? Aqui tá mostrando a mesma coisa com outro desenho, né? E lembrando que aqui na zona de ramificação pode também ter zonas pilíferas, tá? Para melhorar também a absorção, beleza? Vamos ver aqui. E os tipos de raízes? Agora sim, a gente vai ter a raiz axial, que tem um eixo principal desenvolvido, que a gente viu que acontece nas dicotiledôneas, como as gimnospermas. Vai ter um eixo principal, tá? Nas dicotiledôneas e gimnospermas, tá? Um eixo principal com algumas outras ramificações aqui do lado. Dicotiledônea, lembra? Que são as gramíneas, etc e tal. Não são as gramíneas. São o feijãozinho que a gente viu, né? As gramíneas são as monocotiledôneas. Então, ela vai ter um eixo principal e pequenas ramificações aqui laterais. E aí, aqui tem outro exemplo. Ai, gente, é que eu fico prestando atenção lá nos barulhos. Aqui tem um outro exemplo de uma mistura das duas, que ela é axial, porque tem um eixo principal, e ao mesmo tempo tuberosa, porque nesse eixo principal existe o armazenamento de substâncias nutrientes, que é o caso da cenoura, tá? Que é uma raiz super apreciada aí pelos coelhinhos. Agora sim, a raiz fasciculada, que é o caso das monocotiledôneas gramíneas, que não existe um eixo principal, são um monte de fiozinhos, também é conhecida como cabeleira, e ele tem um monte de fiozinhos com a mesma espessura, tá? Não há como diferenciar o eixo principal dos secundários, exemplo, monocotiledôneas, que são gramíneas. Aí, meus amores, aqui tá mostrando como que acontece, tipo, outros nomes, na verdade, é a mesma, esse slide ele é bem repetitivo, ele vai repetindo de várias formas o mesmo conteúdo. Aqui a gente tem pivotante,
ou axial é o outro nome, que é essa que tem o eixo principal e eixos secundários, e a fasciculada ou encabeleira, que é essa das monocotiledôneas, que são todas com a mesma espessura. Nós temos as raízes aquáticas, aéreas e subterrâneas, tá? E vamos começar agora com as raízes que são consideradas subterrâneas. Vamos começar aqui com a raiz tabular. A raiz tabular, meu amor, é esse tipo de raiz que ela tem a função de sustentar a planta, grandes árvores. Por que é tabular? Porque ela é uma tábua, ela é de madeira, ela é tão consistente quanto o caule. Não posso ter uma árvore gigantesca com uma raiz frágil. Então eu vou ter o tipo de raiz tabular, lembra tabular? Tábua extremamente resistente das árvores troncosas. Aí a raiz tabular, a gente sempre consegue ver a parte que se exterioriza, a gente consegue às vezes até sentar ao pé da árvore, na raiz mesmo, né? E aí a gente vai ter algumas raízes que são chamadas de pneumatóforo, que são plantas do mangue. Os pneumatóforos, elas vão funcionar como se fosse uma espécie de captadores de oxigênio em lugares alagados, como é o caso aqui de plantas que vivem no mangue. Olha só o tipo de raiz, muitas vezes a gente está no mangue e a gente consegue enxergar umas pontinhas que se exteriorizam, são as chamadas pneumatóforos ou raiz tabular, ok? Desculpa, esses aqui é o tipo de raiz aérea também, tá? Eu falei raiz subterrânea, é o tipo de raiz aérea porque é que se exterioriza. Depois a gente tem as raízes escoras também, que fazem parte do mangue, que elas funcionam como se fosse uma espécie de tripé para fazer com que as plantas não fiquem totalmente encharcadas. E aumenta a estabilidade vegetal em lugares muito alagados, né? Como é o caso do nosso mangue aqui. Aí a gente tem as raízes de plantas que são parasitas. As raízes de plantas parasitas são chamadas de haustórios. Elas vão ter a função de se agarrar na planta hospedeira, é muito comum de ver, né? E ela vai absorver a seiva da planta. E muitas vezes a absorção ela é tão potente que acaba matando a planta hospedeira. E aí é o exemplo da erva de passarinho, uma parasita muito comum que mata muitas plantas grandes, né? E aí a gente vai ter as raízes sugadoras, que tá mostrando aí, que são essas de plantas tipo as de plantas parasitas em plantas hospedeiras. As raízes tuberosas, que é o caso dessas plantas que a gente acaba consumindo a sua raiz, como o caso da batata doce, da beterraba, do nabo, da cenoura, da mandioca, que as suas raízes elas vão armazenar substâncias nutritivas e de reserva. E aqui a gente tem as raízes aquáticas, que são de aguapés, plantas que se desenvolvem em ambiente aquático e vão ficar submersas e conseguem ficar ali sugando a água do ambiente, né? Onde elas estão. E aí a gente tem que lembrar uma coisinha, uma característica importante aqui, que dentro das parasitas, as plantas parasitas, existem as plantas que são holoparasita, holo significa todo, lembra? Que elas sugam tanto a seiva bruta quanto a seiva elaborada, que é tipo cipó-chumbo, que mata mais rápido a planta, e a erva de passarinho é hemiparasita, é a metade, né? Porque ela suga a água e sais minerais, ela não suga a glicose feita na fotossíntese, ela só vai sugar a seiva bruta, que é a água e sais minerais, e aí ela vai matando aos pouquinhos a planta que ela tá ali junto, né? Aí a gente tem outro exemplo da raiz cintura. A raiz cintura, ela tá presente nas epífitas, tem uma árvore bem aqui atrás, não dá pra ver, que tem muita epífita, que são essas bromélias que se agarram, apenas se agarram na célula hospedeira, na planta hospedeira. Então elas não são parasitas, elas são de fato apenas inquilinas, elas fazem inquilinismo porque elas só se seguram e elas têm outras técnicas de absorção de água e sais minerais do ar, do ambiente, né? Então elas não vão precisar sugar nada da planta, elas só estão se segurando. Beleza, gente? Aí a gente deu um aspecto geral aí nos tipos de raiz. É bastante conteúdo? Sim, é bastante conteúdo, mas também, tipo, agora nesse momento tu não vai precisar saber decore todos os tipos de raiz, só os principais e saber principalmente
é a função que as raízes exercem, as zonas da raiz, mais do que decorar se é raiz escória, se é raiz com pneumatóforo e tudo mais. Beleza? Fechou? Vamos que vamos.